Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, já disse o poeta. E você, anda com fé? E a sua fé costuma ou não costuma falhar? Essa palavrinha tão pequenininha de 2 letras está na boca de muita gente e é sobre ela que nós vamos falar hoje. Fé é uma das palavras mais populares pelo mundo todo. Muita gente fala de fé. O mundo todo fala de fé. Porque cada um tem o seu próprio conceito, cada um tem a sua própria forma de enxergar. Mas afinal, o que é fé? Essa é uma pergunta que também gera muita polêmica, porque pode ser que alguém defina a fé de um jeito totalmente diferente de outra pessoa. E isso nem sempre tem a ver com religiosidade. Não é só uma questão de a minha religião diz que fé é isso e a do outro diz que é outra coisa. Às vezes os conceitos são tão diferenciados, são tão peculiares, que mesmo pessoas da mesma religião têm conceitos diferentes a respeito da fé. Bem, aqui na Escola Discipular, nós estamos dentro de um curso básico da fé cristã. Então, a nossa intenção é analisar tudo aquilo que podemos olhar para a Bíblia e ter uma certeza, ter um direcionamento, ter um encaminhamento daquilo que a Bíblia diz. Hoje, falando sobre fé, a gente está falando de um dos assuntos mais prolíficos da Bíblia. A Bíblia fala muito sobre fé. Na verdade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, trata sobre a fé. Mas antes da gente ir para a Bíblia, vamos pensar um pouco sobre o que é a fé de uma maneira popular. Se a gente fizesse uma pesquisa popular, como muitos já fizeram, o que é fé? Pergunte para as pessoas ao seu redor, pergunte na sua igreja, pergunte no seu bairro, pergunte aos seus vizinhos, aos seus familiares, pergunte na sua casa, o que é fé? E vê como as pessoas respondem. Não que aqui tenha que ter uma resposta certa ou uma resposta errada, mas as respostas que as pessoas dão são um bom termômetro, um sinal da multiplicidade de conceito de fé que se tem por aí. Existem muitos conceitos de fé, como eu disse, e popularmente nós podemos reunir de uma maneira geral alguns dos principais conceitos e definições populares de fé. Quando a gente liga a TV, quando a gente assiste algum programa, quando a gente ouve alguma coisa no rádio, mesmo que não seja um canal religioso, uma programação da igreja ou alguma coisa assim, nós ouvimos muito falar de fé. Nós ouvimos artistas falando sobre fé, pessoas alegando serem pessoas de muita fé, mas não necessariamente elas estão dizendo que elas são religiosas, ou que elas seguem a Bíblia, ou que elas creem em Jesus Cristo. Elas podem estar falando de muitas coisas. E às vezes nem estão falando sequer de uma espiritualidade. Porque fé, popularmente falando, pode ser muita coisa. Sabia que fé, dentro de um conceito popular, pode ser um pensamento positivo? Já viu aquelas frases do tipo, vai dar certo, você tem que pensar positivo, pensa que dá certo, que dá. Alguém já lhe deu um conselho assim? Eu já recebi esse conselho, você tem que acreditar, você tem que ter fé, creia que vai dar certo. Esse é um conceito popular de fé. É como se eu estivesse botando meu pensamento direcionado para a positividade e o pensamento positivo se transforma naquilo que se chama de fé. Uma outra forma popular de trabalhar fé é uma espécie de forte desejo. Você já viu quando de repente alguém está torcendo por um time de futebol e aquela partida está empatada e faltam alguns minutos para terminar, mas aquele torcedor está com muita vontade de que o seu time ganhe, de que faça mais um gol, desempate o jogo e vença a partida. Então ele fala, eu tenho fé de que até o final a gente vai conseguir, nós vamos vencer. E de repente ele fala, eu tenho fé que nós vamos vencer, e ele quer dizer que ele tem um forte desejo. Ele não sabe se vai vencer ou não. Ele não está colocando espiritualidade e religiosidade nisso necessariamente. Pode até colocar, mas não necessariamente. O que ele está querendo dizer é que ele tem um desejo muito forte de que o time dele vença aquela partida. Outra coisa que se diz muito por aí é aquele tipo de fé que pode ser mais uma espécie de força de vontade. Quando a pessoa diz, eu vou ter sucesso,
eu vou prosperar, eu vou conseguir passar nessa prova, eu vou conseguir fazer aquele exercício, eu vou conseguir cumprir essa meta. E ela está se auto-persuadindo, ela está trabalhando a sua força de vontade e ela muitas vezes chama isso de fé. Eu já conversei com pessoas que se autodefiniram como pessoas de muita fé. E quando a gente conversava, eu perguntava por que você é uma pessoa de muita fé? E a pessoa dizia, porque eu sempre acredito que vai dar certo, eu sempre acredito que eu vou conseguir, eu sempre acredito que eu vou chegar mais longe, que eu vou cumprir aquilo que eu estipulei, eu sou uma pessoa de muita fé. Outra forma popular de enxergar a fé é como uma espécie de energia, e aí a gente já está falando de um campo meio místico, uma energia fluente, algo que de repente sai ou flui das nossas mentes ou do nosso corpo, da nossa alma, sei lá de onde, sai de algum lugar como uma coisa abstrata, mas que de repente tem algum poder de mover as coisas. Você já percebeu muitas vezes quando tem alguém que está passando por um problema, ou tem alguém que está num hospital, de repente internado numa UTI, e às vezes os amigos, os familiares, aquelas pessoas que estão do lado de fora, estão torcendo pela recuperação dessa pessoa, e para expressar a sua torcida pela recuperação da pessoa, eles dizem que vão fazer uma corrente de fé. E aí você pensa, poxa, será que eles vão orar? Vão todos se unir para orar junto por aquelas pessoas? Mas eles não estão nem falando de oração, nem nada religioso. Eles estão se referindo a terem todos um pensamento voltado para aquela pessoa naquela situação de UTI e de repente a união, a unidade desses pensamentos cria uma corrente que talvez leve uma energia positiva que faça aquela pessoa sair daquela situação ruim, desagradável. Isso acontece também, por exemplo, quando eu usei o exemplo do futebol e às vezes quando nós estamos torcendo pela seleção brasileira numa Copa do Mundo e aí aparece muito na televisão, usam como jargão, vamos nos unir em fé, fé de que vem o Penta, quando o Brasil ainda era tetra, o Brasil sendo Penta, fé de que o Hexa vem, vamos ter fé, vamos nos unir em fé. Então há uma espécie de sensação popular de que a fé se manifesta em algum tipo de energia mística que flui, de repente, quando as pessoas pensam positivamente relacionado a alguma coisa. E muitas entendem isso como fé. E uma outra forma de designar a fé no conceito popular é aquela fé que é uma resolução intelectual. É uma coisa que você resolveu, que você definiu na sua mente e que você chama isso de fé, ponto final. Simples. Deus existe. Eu acredito que Deus existe, então eu tenho fé. Será que é assim mesmo, biblicamente falando? Conceitualmente, de uma maneira popular, é isso que se diz por aí. Quando alguém fala, tenha fé que você vai conseguir, eu boto fé que essa situação vai se resolver, eu creio. Então, todas as menções populares à fé têm a ver com alguma forma de desejar, de querer algo muito forte e de acreditar que de alguma maneira esse desejo, essa torcida, essa menção ou esse pensamento pode influenciar positivamente. Mas será que a Bíblia fala dessa mesma maneira? Nós precisamos olhar para a Bíblia para nós termos alguns conceitos e definições. Biblicamente falando, nós podemos separar dois momentos. Primeiro, aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E depois o que nós encontramos no Novo Testamento, na Nova Aliança. No Antigo Testamento, a palavra fé é traduzida a partir do termo emuná, no hebraico. Mas, por incrível que pareça, você pode se surpreender, mas essa palavra, assim, desse jeito, como substantivo, fé, só aparece uma vez em todo o Antigo Testamento. E isso está lá em Abacuque 2,4, que diz aquela famosa frase, o justo viverá pela fé. Na versão da NVI, diz assim, escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Interessante que na versão NVI, a palavra emuná é traduzida por fidelidade. No Antigo Testamento, apesar de a palavra fé, nesse sentido estrito, só ser aplicada uma vez,
De Gênesis até Malaquias, em todo o Antigo Testamento, você vai encontrar atos de fé, palavras de fé. É que no conceito hebraico, no conceito judaico de fé, a palavra emuná significa algo concreto, algo específico e não uma ideia abstrata. Se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver a Bíblia descrevendo homens e mulheres tomando atitudes e sendo pessoas que manifestam a fé, uma fé concreta. O termo emuná é o mesmo que dá origem às palavras amém, por exemplo. A palavra amã ou amém significam firmeza, certeza, segurança. Eu creio com certeza, eu estou nisso com firmeza. Por isso que alguns utilizam a figura da pessoa que se agarra a alguma coisa, que se apega a alguma coisa com todas as suas forças. Então, fé no Antigo Testamento está manifesto em atos e palavras na ideia prática de fidelidade e firmeza. Então você vai encontrar vários exemplos no Antigo Testamento de pessoas que agiram assim. Muita gente, mesmo lendo a Bíblia e tendo uma análise dos textos bíblicos, ainda continua tendo uma ideia muito abstrata de fé. E a fé, biblicamente falando, ela começa já com uma conotação concreta, firme, prática. Então, se você fala de fé e olha para o Antigo Testamento, você vai encontrar atitudes, gestos, palavras, posturas, você vai encontrar algo concreto. E quando a gente olha para o Novo Testamento? No Novo Testamento, a principal palavra que é traduzida por fé é o termo grego pistis. Esse termo traduz fé e, diferentemente do Antigo Testamento, ele aparece muito no Novo Testamento. Mais de 240 vezes, alguns estudiosos dizem 242, outros falam de 247 vezes, mas seguramente mais de 240 vezes aparece o termo fé nesse sentido no Novo Testamento. E isso acontece em todos os livros. Desde Mateus até Apocalipse, você encontra a palavra fé sendo trabalhada no Novo Testamento. No Novo Testamento, há alguma diferenciação com relação ao Antigo Testamento no conceito, na ideia de fé? Talvez não haja uma diferenciação no conceito e na ideia, mas há uma maior abrangência e amplitude daquilo que se aplica. Por quê? Porque no Novo Testamento, além da ideia prática de fé, vai ser trabalhado muito a ideia conceitual e espiritual. Então o conceito cresce numa amplitude material e espiritual. Por quê? Porque o termo fé vai ser trabalhado e vai ser conceituado, ligado a quase todos os aspectos da vida cristã. De modo que é impossível você entender o Novo Testamento se você não souber o que é fé. Então, esse módulo, por exemplo, em que nós estamos estudando aqui sobre fé, ele existe justamente porque se nós, enquanto pessoas interessadas em conhecer, em progredir em conhecer a Bíblia, não entendermos o que é fé, a chance de nós estarmos interpretando e entendendo equivocadamente uma grande parte das passagens bíblicas é enorme. Então é importante que o conceito seja bem definido. Agora, não adianta também eu pegar só o Novo Testamento e pensar, bom, se só o Novo Testamento fala muito sobre fé, eu vou me concentrar aqui para entender o que é fé desse jeito. Acontece que o Novo Testamento fala de fé, mas sempre aponta para trás, sempre aponta para o Antigo Testamento, para tirar dali os modelos, os fundamentos e todo o conceito montado de fé. Então, ainda que você não encontre no Antigo Testamento uma conceituação de fé bonitinha ali com frases dizendo a fé é isso e aquilo outro, você encontra no Antigo Testamento toda a fundação para aquilo que no Novo Testamento todos os autores das cartas do Novo Testamento vão trabalhar como sendo fé. Mas calma, vamos por partes. Se eu fizesse um teste agora e perguntasse para você aí, o que é fé? Como você me responderia? Eu imagino que você ia tentar dar uma resposta bíblica. Mas eu quero logo lhe dizer que nem sempre, em todas as partes que fala de fé, a Bíblia fala do mesmo jeito. Então, dependendo de onde você está lendo a respeito de fé, pode ser que você tenha uma ideia ou outra. Eu não estou dizendo aqui que a Bíblia se contradiz a respeito de fé ou de qualquer assunto. Eu estou dizendo
que a Bíblia fala de múltiplas maneiras em passagens diferentes. Vamos ver isso com calma. Eu separei algumas passagens que são emblemáticas a respeito do assunto. Como eu falei para vocês, há muitas passagens no Novo Testamento que falam sobre fé diretamente e existe no Antigo Testamento muitos exemplos de fé. Então não daria para a gente pegar tudo aqui, nós iríamos passar aqui muitos dias, quiçá meses, para a gente conseguir ver tudo. Então eu pensei alguns modelos, alguns exemplos, para que nós possamos entender dois aspectos de tratamento a respeito da fé que a Bíblia apresenta. Pegue aí a sua Bíblia, você que acompanha as aulas aqui na Escola Discipular já sabe, sempre que vai fazer um módulo, sempre que vai assistir uma aula, Bíblia, caderno, caneta, papel, lápis na mão, para que nós possamos recorrer ao texto bíblico, para que nós possamos fazer anotações, ok? Então, se você não está com a sua Bíblia aí, pega uma lá e vamos agora abrir em Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize-me apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: Digo-lhes a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Então veja que essa passagem fala do encontro de Jesus com um centurião romano, e aquele homem apresenta diante de Jesus um conceito, um entendimento que Jesus chama de uma grande fé. Ele pediu que Jesus curasse um de seus servos, e Jesus se dispôs e disse: ok, vamos lá, eu vou na sua residência, vamos lá, eu vou orar por ele, ele vai ser curado. Mas ele apresentou diante de Jesus uma fé que diz: Senhor, se o Senhor mandar daqui, eu creio que ele vai ser curado lá, mesmo à distância. Jesus se admirou da fé daquele homem e disse: olha, nem em Israel, nem entre aqueles que conhecem a palavra de Deus, a Torá, eu encontrei tamanha fé. E aí Jesus operou um milagre à distância e fez aquilo que aquele homem estava querendo por causa da fé que ele apresentou. Se você pegar essa passagem e você pensar nela como um manual para a fé, talvez você vá ganhar bons conceitos sobre o que é a fé, mas essa passagem é uma passagem muito específica. E então, se você definir fé a partir apenas dessa passagem, você vai estar perdendo alguns aspectos importantes do que é fé. Quer ver um outro exemplo? Vamos agora para outra passagem. Vamos falar um pouco de Efésios. Abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha só, uma outra passagem, aí já mais conceitual, já trabalhando termos e conceitos, definições, já não uma história, como aconteceu na leitura que nós fizemos anteriormente do Evangelho, mas aqui uma carta em que é mencionada a fé que vem de Deus como meio para a salvação. Agora, essa passagem também está falando de um assunto específico. Então, se você também pegar essa passagem, recortar e tentar entender fé a partir dessa passagem, e você só lê esse trecho, e você agora diz: agora eu sei o que a Bíblia fala sobre fé. Você pode fazer isso a partir do contexto bíblico. Mas se você pegar cada passagem isolada em que a Bíblia menciona a fé, você vai perceber que a fé, ela tem muitas vertentes. Ela tem muitas camadas. A gente vai falar isso mais à frente. Mas desde agora é importante que você perceba que a Bíblia não vai lhe apresentar um conceito de fé. A Bíblia não vai lhe dar uma definição. Se você pegar, por exemplo, o capítulo 11 de Hebreus, você vai analisar e vai perceber que nesse capítulo é falado sobre fé. E ele vai falando de muitos heróis da fé, de homens e mulheres que, por aquilo que exerceram, por aquilo que fizeram, agiram
pela fé. Agora você vai pensando em cada uma dessas pessoas que a Bíblia fala e você vai percebendo que cada um tem uma história muito diferente, cada um viveu uma vida muito diferente, cada um viveu um contexto muito diferente. Então, aquilo que está sendo chamado de fé no capítulo 11 de Hebreus está ensinando para a gente mais uma camada a respeito da fé, mas ainda não é toda a definição de fé. Mas existem algumas passagens que elas nos dão um entendimento sistemático. Se você analisar o capítulo 4 de Romanos, por exemplo, você vai perceber que ele está falando sobre fé, direcionando para a vida e o exemplo de Abraão. Então aquilo que você vai ler ali está conectado com a história de Abraão, como por exemplo o capítulo 12 de Gênesis. Esses conceitos de fé estão sendo trabalhados e eles estão sistematizados. Por quê? Porque eles estão entrelaçados. No primeiro versículo de Hebreus 11, que nós já mencionamos, você vai encontrar uma definição objetiva de fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muita gente cita esse versículo, muita gente gosta de citar esse versículo como talvez a conceituação definitiva da Bíblia a respeito de fé. Eu gosto também de fazer isso, eu gosto de começar por aí. Mas é importante a gente perceber que Hebreus 11:1 é uma lupa colocada na nossa mão que nos permite olhar para as passagens que vão nos mostrar as muitas camadas da fé. Para nós, é necessário compreender fé biblicamente para que nós venhamos a vivenciá-la. Nós queremos viver a fé. Não é apenas um conceito, uma teoria que a gente quer entender. Nós precisamos saber o que é fé, porque nós queremos viver pela fé. Inclusive, essa frase, viver pela fé, é uma frase que ficou marcada. Ela vem do Antigo Testamento, lá de Abacuque, e ela permanece no Novo Testamento como uma espécie de jargão, uma espécie de refrão sobre a própria fé. Então ela é citada muitas vezes no Novo Testamento, ela é uma espécie de base para o fundamento conceitual de fé no Novo Testamento. Se nós pegarmos os múltiplos conceitos de fé por toda a Bíblia e nós fizermos essa sistematização, nós vamos perceber que o conceito bíblico de fé ele se apresenta em três principais vertentes. A fé que salva, também chamada de fé salvífica, a fé como exercício de piedade, que seria a fé prática, e a fé como conteúdo de crença, que a gente pode chamar também de uma fé confessional. Preste atenção, a Bíblia não diz que existem tipos diferentes de fé. Só existe uma fé, é o que diz a Bíblia. Só existe uma fé. E a Bíblia toda fala só da mesma fé. Mas lembre-se sempre, e eu estou sendo repetitivo de propósito, a fé tem muitas camadas. E para nós compreendermos fé, nós precisamos fazer uma viagem por todas essas camadas. Então, existe um aspecto da fé que é salvífico, é aquela fé que vem de Deus, não é natural do homem, ela não nasce com você, não nasce comigo, ela precisa vir de Deus e o conceito dela é aquilo que nos conduz à salvação. A fé como exercício de piedade é a prática daquilo que se manifesta como a vontade de Deus. Então você agir, você atuar de acordo com a vontade de Deus é a fé posta em prática, é a vertente prática da fé. E por fim, a fé confessional é o conjunto de doutrinas e ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu tenho essa crença, eu tenho esta fé. Significa eu acredito, eu me vinculo a esse conjunto de crenças, aquilo que é ensinado na palavra de Deus. Então, as três vertentes são ensinadas pela Bíblia. Não existem três fés diferentes, não são três tipos de fé. São três vertentes da mesma fé, da fé bíblica. Então você já percebeu que o assunto fé na Bíblia ele é muito rico. Fé não é só um aspecto. Muita gente diz, não, fé bíblica é crer no invisível. Fé bíblica é acreditar no impossível. Fé bíblica, e aí você dá uma linha de resolução e às vezes é muito difícil você conseguir demonstrar e trabalhar a fé bíblica em uma simples linha, em uma simples frase. Porque a fé, ela é muito profunda e ela é muito mais rica do que a maioria de nós imaginamos. A gente fica por aqui, mas não perde a sequência, porque na próxima aula a gente vai continuar falando a respeito da visão bíblica de fé e a gente está construindo esse entendimento e você não pode perder, você vai se surpreender
com alguns aspectos. Continua com a gente, te vejo lá na próxima aula.